Alô pessoal, estou iniciando mais um vídeo no meu canal Realidade Espiritual Jacir Sartor. Dessa vez separei um trecho do livro Aurora, do Trigueirinho, um dos primeiros livros que ele lançou, ainda em 1989, mas que apesar de todos esses anos, ele mantém ainda muitos dados atuais diante daquilo que está acontecendo no planeta atualmente, né? Então, o trecho que eu separei para vocês hoje fala justamente sobre alguns aspectos do Centro Intraterreno de Aurora. Uns vídeos anteriores eu já falei sobre esse centro intraterreno. Se vocês quiserem ver os detalhes, eu já mencionei ele, já falei de algumas das funções, a minha experiência em sintonizar com esse centro intraterreno, e sempre tem algo a mais a ser acrescentado em tudo, né? Minha proposta é essa, ir acrescentando dentro de assuntos novos, ou acrescentando mais informações sobre aquilo que eu já falei em outros vídeos. Então hoje, lendo um trecho e comentando com vocês, no livro diz: pelo que se sabe, a orientação geral que os seres de Aurora seguem neste período em que profundas mutações ocorrem até mesmo no plano físico do planeta, não os leva a fazer profecias. Em geral, nem mesmo permite que se deem ao homem da superfície certas informações sobre os mundos intraterrenos. Entretanto, ainda que pareçam distantes e inalcançáveis por estarem sobre outras leis magnéticas e vibratórias, na verdade encontram-se bem próximo do homem. Sempre que este se abre a outras dimensões, oferecem-se para servir de elemento de ligação entre elas e os demais irmãos do plano físico. É usado como um instrumento para a realização do espírito único. Então aqui ele evidencia duas coisas que eu considero bastante importantes: que os centros intraterrenos, os seres que participam da formação desses centros intraterrenos, as equipes que formam esses centros, eles não estão para servir a humanidade no sentido de satisfazer curiosidades de nós aqui encarnados. Como ele fala ali, eles não estão nesses centros intraterrenos, eles não estão atuando ali para fazer profecias, para fazer previsões para encarnados que queiram ter essa curiosidade, esse tipo de curiosidade. E também, justamente por esse fator, entre outros, esses seres maiores, essas hierarquias que compõem os centros intraterrenos, não estão aí para permitir que qualquer encarnado acesse os conhecimentos deles, as instalações deles, porque conhecendo as tendências de nós encarnados aqui nesse planeta, obviamente eles sabem muito mais que nós, anos-luz de conhecimento a mais que nós, e eles não estão aí para satisfazer a vontade nossa, né? Satisfazer a nossa curiosidade. Eles estão na realidade para prestar ajudas às pessoas que têm merecimento de recebê-las, as pessoas que estão abertas para receber essas ajudas, independente de religião, independente de raça, independente de localização no planeta. Então, por exemplo, o Centro Intraterreno de Aurora, ele não atua só na região de Salto, no Uruguai. Ele está localizado
nesse nível, se a gente for ver a localização a nível do plano físico, e embora não tenha nada evidente, material que demonstre isso, só vai se perceber essa localização, essa realidade, pela percepção das energias superiores que existem ali, mas é claro também pela aquela capela que o dono da fazenda La Aurora, o Tona, construiu em homenagem ao Padre Pio de Petrelcina, a pedido desse próprio, que é uma das hierarquias de Aurora. Então serve como uma referência para os encarnados que são mais voltados a certos rituais religiosos, como uma maneira de fazer peregrinações, pedir ajudas, pedir curas, mas só vamos perceber que existe realmente algo muito maior, muito mais profundo, muito mais maravilhoso, se nós nos concentrarmos, estando lá ou não, sintonizarmos com o centro intraterreno, nesse caso a Aurora, e se permitido, é sempre bom lembrar, e se permitido pelo plano superior conseguir acessar ou conseguir pelo menos entrar em sintonia com aquela energia toda e de alguma forma ser trabalhado por ela. Então vocês veem que, tirando certas ideias mistificadas que existem por aí, não existe nenhum guardião encarnado desse centro intraterreno, não existe nenhuma hierarquia encarnada desse centro intraterreno. O que existem são pessoas que dão abertura para serem trabalhadas e receberem instruções e muita curiosidade, né? Além de, é claro, muito ceticismo, que é característica dessa humanidade. E aqui continua então em outro trecho dizendo: sempre que este se abre a outras dimensões, se referindo à humanidade, né, oferecendo-se para servir de elemento de ligação entre elas e os demais irmãos do plano físico, é usado como instrumento para as realizações do Espírito Único. Então vocês veem aqui que existem leis superiores que permitem essas frequências vibratórias dos centros extraterrenos atuarem na humanidade para elevar essa humanidade, se a humanidade permite, se as pessoas permitem, né? Então, sempre que a humanidade se abre a outras dimensões, existe essa possibilidade de contato interno, contato verdadeiro, que faz uma ponte, né? E aí ele continua dizendo: todavia, segundo a Aurora, é bom que saiba que está servindo ao único, e não a seres que, ainda que estejam em um grau superior na escala evolutiva, assemelhem-se a ele. Na verdade, a humanidade é como uma grande corrente, na qual os indivíduos representam os elos. Se cada um tiver possibilidade de se apegar a outros elos, tampouco de endeusar quem quer que seja. Então, a ideia muitas vezes de criar certos mitos, de ficar focado em certos seres apenas e não percebendo a grandiosidade do todo, termina impedindo que as pessoas percebam toda essa enorme realidade que existe e impede que as pessoas captem essas energias maiores. E ele continua aqui: os seres intraterrenos e extraterrestres, que desde sempre são conhecidos na Terra e que no passado eram chamados de deuses, preferem hoje ser considerados irmãos dos que os invocam ou dos que com eles já trabalham abertamente.
São os homens que necessitam vê-los como deuses, por razões de ordem psicológica e próprias do mundo tridimensional. De sua parte, eles não pedem tal tratamento. Claro, porque, na verdade, esses seres intraterrenos e extraterrestres que estão aqui no planeta ajudando a humanidade nesse momento de transição, eles são extremamente humildes e eles estão conscientes do que eles estão fazendo aqui. Eles querem ajudar essa humanidade, querem ajudar nessa transição do planeta. Estão aqui também para ajudar o planeta, os reinos que compõem a natureza viva desse planeta. Então eles não querem que sejam feitos rituais, eles não querem que sejam considerados, como diz ali, deuses. Eles querem apenas que o ser humano se conscientize de fazer o bem, de ajudar, de se elevar, de se instruir, para que esse tipo de aspecto psicológico característico do mundo material deixe de existir, né? Então, uma consciência maior de respeito, de consideração, de amor a esses seres que eles têm, na verdade, por nós, encarnados. Então, eles não se consideram superiores a nós. Às vezes que em certos contatos, através da meditação, eu tive a felicidade de contatar com esses seres, realmente só confirma isso. Eles não estão aqui para fazer, para privilegiar ninguém e nem para se exaltar, e nem para botar medo, e nem para dizer que nós somos inferiores ou algo do tipo. Então, todo ser que verdadeiramente se eleva através do processo de meditação e que pede uma ajuda maior, em momentos bons, em momentos desagradáveis que se passam na vida. É importante também, em momentos bons, fazermos meditação e entrar em sintonia com esses grandes seres intraterrenos, extraterrestres, terrestres, mas mais evoluídos, como existem nas colônias espirituais. Aí conseguimos entrar, qualquer ser consegue entrar nessa sintonia maior. Não é privilégio de A ou de B, porque o A é mais evoluído que o B, porque o A consegue, então ele é mais evoluído, é um ser de luz, e o B, coitado, não é nada, é um ser atrasado. Isso é outra ilusão que o ser humano encarnado cria sempre, né? Então, aquela pessoa que enxerga o plano espiritual, aquela pessoa que contata com o plano espiritual, é considerado como uma coisa assim esquisita, superior, um ser assim muito evoluído. E na realidade não. Basta as pessoas quererem entrar em sintonia humildemente, se colocarem no estado de concentração e de elevação, que conseguirão entrar nessa sintonia maior. Então existem muitos mitos que se criam em centros espíritas, em grupos espiritualistas, em religiões, onde sempre é exaltado uma pessoa, um ser em especial que só ele ou só ela consegue contatar com um plano superior. E os outros ficam todos acomodados, se achando inferiores. Então, esses seres intraterrenos, eles querem ajudar, querem despertar em cada um de nós uma consciência maior, uma consciência mais sublime, mais liberta do mundo material. E aqui ele continua: quanto aos processos pelos quais um homem ingressa nos mundos intraterrenos, pode-se dizer que variam segundo o estado de consciência em que se encontra, como eu comentei agora, né? Depende do estado de consciência que se encontra, pode-se elevar uma meditação e entrar em sintonia com o centro intraterreno ou com a colônia espiritual. Embora as aberturas para esses mundos possam ser vistas no plano físico, às vezes existem marcas, né,
na própria natureza, outras vezes não. Entrar por elas não é exatamente um fato físico, conforme poderia supor a mente concreta, pensante e imaginativa. Há, como se sabe, diferentes gradações da matéria. O que é chamado de corpo físico poderá eventualmente ir para o mundo intraterreno junto com a consciência do indivíduo, mas para isso são acionadas leis próprias de determinados subníveis do plano denso. Então, até hoje, pelo que eu sei, pelo que eu já estudei e vi, muito raramente um ser é encaminhado para um centro intraterreno, seja qual for, de corpo físico. Então, se ele fosse encaminhado de corpo físico, ele teria que ter o seu corpo físico desmaterializado, protegido por esses seres de luz, para que ele aguentasse a vibração de altíssima frequência que ocorre nesses locais. Então é muito mais fácil para eles do plano superior, e eu diria até muito mais consciencioso, desdobrar aqueles que têm condições, aqueles que dão abertura, os encarnados, né, que dão abertura, que têm condições, serem desdobrados com os corpos sutis deles para o interior de um centro intraterreno, para lá receber alguma ajuda e instrução. Então não há necessidade nenhuma de o corpo físico estar no local e quem sabe o corpo físico conseguir acessar um portal e entrar nesse centro intraterreno. Isso aí é uma coisa que geralmente não acontece e nem tem porquê, né? Porque se tudo acontece a nível sutil, se as energias superiores vibram numa frequência mais elevada, elas vão atuar nos corpos sutis para os corpos sutis trazerem toda essa energia também para o corpo físico. E aí eles, os amigos maiores, esses seres intraterrenos, extraterrestres ou terrenos mais evoluídos, poderem trabalhar também no corpo físico. Mas aí o corpo físico está lá no seu local onde vive, onde a pessoa vive, onde a pessoa dorme, onde a pessoa está no momento de meditação, na sua casa, no seu lar. Então, geralmente acontece assim. Continuando aqui, diz: perguntamos certa vez a um ser de aurora que condições o indivíduo deveria preencher a fim de ser transportado para um mundo intraterreno ou para uma civilização extraplanetária, levando consigo o corpo físico. Respondeu-nos ele que não seria positivo entrar nesses detalhes, por isso poderia criar formas, pensamentos cristalizadas, expectativas e exercícios inúteis, dado que no homem comum a ambição é estimulada com facilidade. Aqueles que trabalham em aurora, em contato direto com o homem de superfície, adotam neste momento o princípio de o incentivarem a buscar a fé e a purificação. Quando um ser purifica-se e abre-se à inteligência, ao amor e à vontade superiores, tudo o que lhe é necessário acontece, quaisquer que sejam os obstáculos aparentes. Então, na verdade, o que nós encarnados temos que fazer? Nos elevar, entrar num processo de meditação, achar um tempo para fazer a meditação. Nesse processo de meditação, nos concentrarmos, nos elevarmos e procurarmos sintonizar com os amigos maiores. Se eles verem essa necessidade de levar a pessoa para um centro intraterreno e essa pessoa ter essa consciência, eles vão fazer isso. Se não, a pessoa pode não ir, ela pode ir, mas não ter consciência, então a pessoa adormece aqui no plano físico durante a meditação, que é muito comum, inclusive, isso acontecer, porque o que interessa para eles, esses seres mais evoluídos, é trabalhar
no ser desfazer bloqueios de energias, trazer energias superiores, energias curativas, que nem diz ali, de purificação, despertar do ser uma fé maior, uma fé em acreditar que existe algo superior, que existem estruturas superiores no universo e que tudo isso está aí para trazer evolução para o ser humano. Então não é para privilegiar ninguém, não é para fazer propaganda para ninguém, não é para botar medo em ninguém e nem criar rituais como muitos fazem, né? de criar rituais para tentar entrar em contato, para tentar fazer isso, fazer aquilo. Coisa bem simples, mas precisa esse nível de elevação, de purificação, de sintonia com o superior. E aí é com eles, né, com os amigos maiores, esses seres mais evoluídos que vão fazer o que tem que ser feito, sem que a gente guarde expectativas. Todas as vezes que eu fiz algum tipo de meditação e que eu guardei alguma expectativa de contato, que eu guardei alguma expectativa de ver ou sentir coisas, não aconteceram absolutamente nada. Porque justamente a expectativa é coisa do ego, e o ego bloqueia tudo. O ego impede que o superior, o intuitivo, se manifeste, inclusive no corpo físico. Então é isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo, esclarecendo um pouquinho mais de como existe essa realidade superior, como ela acontece, para que, quem sabe, vocês se inspiram também em procurar fazer essas sintonias, esses contatos, de uma forma harmônica, elevada, humilde, tranquila, sem ansiedades, sem expectativas, sem buscar por fenômenos. Então, por hoje é isso aí. Agradeço a atenção de todos. Se gostaram, lembre-se de dar o like, que ajuda a promover o canal. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, onde estarei falando de outros assuntos. Até mais!